Vamos seguir agora as demais tags dos view components que nós estávamos vendo. Paramos nesse ponto aqui, onde estávamos falando sobre o panel grid e sobre o panel group. Vamos usar alguns exemplos aqui, trabalhando com essas duas tags aqui. Então vejamos agora no Eclipse, no nosso código, como é que estávamos naquele ponto, né? Vejamos aqui que mais embaixo, desde os primeiros vídeos aqui, que a gente já vem falando sobre esse data table, né, que é uma tag que ela é capaz de, dada uma coleção passada para ela nesse atributo value aqui, ela gerar linhas dinamicamente de acordo com a quantidade de elementos que tem na coleção. E quando a gente chega aqui no value e passa uma coleção, depois no var a gente diz uma variável aqui, o que vai acontecer é que para cada elemento da coleção ele vai chamar o objeto corrente de P, e aqui dessa variável chamada de P, e você pode usar algum atributo desse objeto dentro de cada coluna que você for criar aqui. Então ela é uma estrutura tabular que tem um tamanho dinâmico de acordo com a quantidade de elementos que vem numa coleção. Um pouquinho diferente do data table é o chamado panel grid. Um panel grid, nele você passa a estrutura que você quer, de quantas colunas, e à medida que você vai inserindo novas tags internamente, ele vai consumindo cada coluna, e quando chegar até a última coluna, ele parte para a próxima linha. Vejamos como seria aqui. Ó. Dentro desse nosso formulário, que temos aqui o label nome, e-mail e tal, os campos para você preencher os dados gerais, eu vou criar aqui um panel grid, perdão. Eu vou criar aqui um panel grid, e vou definir que esse panel grid vai ter 3 colunas. Uma vez que eu faça isso aqui, vou colocar o panel grid aqui, vou fechar essa tag, que vou precisar colocar elementos dentro dela. Eu vou trazer o nome para aqui para cima. O que vai acontecer é que essa primeira tag label aqui, ela vai ser o primeiro elemento, a primeira coluna, ele vai gerar um ATD para ela, e para cada nova tag que eu definir aqui dentro, ele vai gerar um ATD para essa nova tag. Então, como eu quero fazer, inclusive, colocar a coisa mais organizada, para que não fique os campos ali ao lado do label, né? E se o label for maior ou menor, o campo fique desalinhado, eu quero separar em colunas diferentes. Então, eu teria aqui um label e um barra label aqui, né? E o campo só viria aqui depois. Eu vou fechar o que vem aqui ao final, para poder não ter esse errinho aqui, inclusive que eu não vou usar mais quebra de linhas com BR. Então isso aqui já faria com que o label consumisse a primeira coluna e o input text a segunda coluna. Mas eu vou inclusive usar não o label daqui, mas o label de JSF, que nesse momento aqui até que não influi muito. Mas eu vou colocar o output label, que é a versão JSF para o label, e vou dizer que ele está apontando para esse cara aqui, esse nome. Isso quer dizer que se eu clicar no label, ele já vai dar o foco no campo nome aqui, nesse input text do nome. Eu só preciso colocar aqui um value para esse label para que ele apareça alguma coisa, né? Então essa palavra nome que eu botei inclusive maiúsculo aí, é o que vai ser escrito, que vai aparecer visualmente lá na tela. Então é como um label comum mesmo. Aqui embaixo eu tenho input text e vou criar uma mensagem aqui, né? A gente já vem trabalhando com tags de mensagem. Aqui eu vou criar um message específico para qualquer mensagem que tenha a ver com o nome. Mesmo que a gente não tenha feito ainda nenhuma validação nesse campo, se a gente precisar fazer posteriormente, aqui vai ser o local onde as mensagens de por acaso quando não estiver válido, vão ser aqui. Então essa tag de mensagem também vai ser para o campo nome. Tá? Então logo de cara aqui já temos 3 tags aqui dentro do panel grid. Se a gente for ver aqui lá no browser, vejamos aqui, ó, que em vez de ter ficado bagunçado aqui, né, assim, você vai perceber que ele já vai criar uma tabela. Deixa eu publicar aqui, perdão que eu não publiquei. Vamos vir aqui no servidor lá, publicar isso para ele. Vamos dar o publish. Quando eu vier aqui, já aparece numa tabela. Se você visualizar aqui a partir do Firebug, dá para perceber que ele gera uma tabela aqui, ó. Ele gerou uma table, né, com uma TR e 3 TDs, onde dentro de cada TD ele gerou cada tag. O output label gerou um label padrão, né, que tem um for apontando para o ID desse outro campo aqui. Ele gera uma identificação um pouco mais complicada aqui, mas veja que o nosso nome, né, o campo nome, aparece aqui. Esse TD aqui, essa próxima TD aqui, é justamente o input, o que a gente colocou lá dentro. E essa última TD seria reservada à mensagem, mas como ela não foi renderizada, porque não há nenhuma mensagem para esse campo, né, ela só exibiria mensagens para ele, como ela não foi renderizada aqui, fica só a TD. O panel grid sabe que deve gerar uma TD para ela, mas quando ela não foi exibida, ela não aparece. Tá? Então se eu colocar mais elementos aqui, deixa eu voltar para o nosso código.
Se eu colocar mais tags aqui, você vai perceber que ele já vai automaticamente cair para a linha de baixo. Então, deixa eu só colocar essa tag do e-mail para cá. Vamos fazer o mesmo formato que a gente tinha antes aqui, né? Eu vou colocar o output label. Vamos botar aqui um output label, value e-mail, como consta aqui do lado, for e-mail. Tirar esse cara daqui. Aqui vai ser o output text que a gente tinha antes. E a tag message que a gente já veio daqui de antes também, matando isso aqui. Vejamos que temos o seguinte, temos a primeira tag que é o label do nome, a segunda que é o input text do nome, a terceira que é a mensagem do nome. A quarta tag já vai ser a próxima linha, porque a gente falou que só tem 3 colunas na minha tabela aqui, o meu grid, né? Então, já vai ser o label do e-mail na linha de baixo, na segunda coluna vai aparecer aqui o input text, da terceira a mensagem dele. Eu só vou dar um espaçozinho aqui para que fique mais legível isso para a gente. Temos 3 elementos em cima e 3 elementos embaixo. Se eu fizer a mesma coisa para o telefone, acho que vai ser mais fácil eu copiar aqui o campo nome, jogar aqui para o telefone e só substituir o nome das tags aqui. Vejamos aqui, telefone ID. Telefone também vai buscar aqui o atributo telefone lá do BIM, vai vincular ele lá no servidor esse atributo aqui, e aqui também telefone, né? Vamos tirar essa tag daqui. Vamos deixar esse CPF daqui para baixo, aqui fora mesmo, porque a gente vai criar um outro Panel Grid somente para dados específicos de pessoas físicas, né? Aqui, a partir daqui, CPF, data de nascimento e o sexo foram campos que a gente colocou aqui, mas que são exclusivos de pessoas físicas. Aqui, no caso das pessoas jurídicas, eu vou salvar, das pessoas jurídicas não, os dados gerais de pessoa, eu vou salvar aqui, vou dar um publish novamente, e ao exibir a gente vai perceber que a tabela agora compõe todos esses 3 campos aqui. Tá? Então ele ficou mais organizadinho, quer dizer, cada TR aqui que ele foi gerando vai colocando um ATD diferente, né? E se por acaso vier uma mensagem, ela vai ser exibida aqui do lado. Vamos ver como é que ficaria isso. Se eu mandar salvar, o campo e-mail é requerido, né? Então ele vai dizer que o e-mail está inválido, apareceu aqui ao lado. Se a gente perceber isso aqui com o Firebug, vai mostrar que nesse TD aqui ele gerou o spam lá do nosso e-mail inválido com esse class erro que a gente tinha definido antes. Então, note que ele serve para organizar. O Panel Grid é um pouquinho limitado, assim, você não pode fazer tanta coisa com ele não. Se você tiver uma estrutura de tags com subtags ali, ele não vai entender não. Ele vai perceber que é um elemento só, vai estar todo mundo junto numa coluna só. Mas para dados tabulares como esse, que são simples de fazer, é mais prático você gerar uma tabela com TR, TD, então pode ser uma tag interessante de ser usado também. Tá bom? Seguindo adiante, voltando aqui um pouquinho para os nossos slides, temos aqui o Panel Group. Ele, inclusive, é bem mais simples que o Panel Grid. Ele é apenas um divisor de alguns componentes JSF ali. Então, na prática, ele não renderiza nada, nenhum conteúdo HTML. Caso você coloque um estilo, alguma coisa, ele pode renderizar ou uma tag spam ou uma tag div. Vamos só mostrar aqui um exemplo, apesar de que a gente vai organizar isso aqui também em Panel Grid depois. Tá? Mas vamos colocar aqui um Panel Group para essa área de pessoa física aqui. Se eu colocar aqui um Panel Group e jogar todo mundo que está aqui dentro desse Panel Group, a gente vai perceber que na prática, no HTML, nada mudou. Deixa eu dar um publish novamente. Quer dizer, nenhuma tag foi gerada por conta desse Panel Group. Olha lá, se a gente tentar visualizar aqui, ó, o CPF já é um label logo após aquela tabela de cima que a gente tinha gerado com o Panel Grid. Então, nenhuma tag foi gerada para cá, não. Mas digamos que você queira implementar alguma coisa nessa tag do Panel Group. Se você quiser definir algo como ID, ou mesmo algum class, né, para você definir aqui um style class, para poder carregar uma classe CSS, aí ele precisa gerar uma tag para isso. Ele não vai conseguir gerar uma classe CSS sem ter uma tag para colocar o atributo class dentro. Então, digamos que fosse colocar aqui, sei lá, painel, pessoa física, e o ID aqui, vamos chamar de painel PF também, né? Então, fazendo isso, ele já gera aquela tag spam. Se a gente for visualizar isso aqui, ele gera a tag spam. Na hora que a gente for ver ele aqui, ó, vejamos aqui o HTML dele. Então, logo em cima desse label que a gente tinha aqui,
Olha lá, já temos a tag spam, que ele gerou um ID por conta do ID lá, e gerou um class por conta do class também. Então isso aí serve para agrupar alguns outros elementos HTML que você queira. A vantagem de você usar um panel group é como qualquer outra tag JSF, vai existir um componente do lado do servidor que vai representar aquele objeto que tem aquela hierarquia de subcomponentes dentro. Então eu poderia definir, por exemplo, aqui, ó, que ele não seria visualizado por padrão. Eu vou colocar aqui um render falso, nada do que vier aqui dentro vai ser exibido lá por padrão. Isso significa que não vai existir um objeto do servidor vinculado a ninguém aqui. Tá? Então não vai ter ninguém para vincular o CPF, ninguém é vinculado a data de nascimento, nada disso. Esses campos aqui simplesmente não vão ser exibidos na saída HTML. E esse render aqui pode ser algo dinâmico de acordo com o nosso BIM. Então, se eu colocar só mais uma coisa aqui também, eu posso definir um atributo layout, que se ele for block, só tem essa possibilidade. Em vez dele gerar isso aqui numa tag spam, ele vai gerar numa tag div, que é uma tag que por padrão já tem esse display, né? O display padrão dela é block. Diferente do spam, né? Uma tag div geralmente ela quebra antes e depois. Então se eu colocar aqui esse display block, você vai ver aqui que na saída HTML que ele gerar, a saída HTML que ele vai gerar aqui já vai ser uma tag div no lugar da tag spam. Então vejamos aqui a ideia, ó, tem o div aqui com a classe painel PF e tal, então só trocou aqui o spam para div e agrupou todo mundo aqui embaixo. Então o panel group também pode ser uma tagzinha interessante que venha lhe ajudar. Então vamos seguir adiante. Finalizamos aqui essa lista de componentes HTML, de estrutura, como tabelas, como formulário e tal. E vamos trabalhar com outro assunto agora, que é a gestão de recursos. Volto a falar que toda tag JSF, você não precisa necessariamente ter ela. Você poderia criar a tag HTML padrão, mas com ela você tem a vantagem de contar com algum serviço lá do servidor, alguma coisa proposta pelo servidor mesmo. Então você poderia ter algo que não fosse exibido, ou que fosse escapado, como a gente viu antes. Então coisas que a gente tem já integrada com o servidor, porque vai existir um objeto lá no servidor que referencia aquela tag. Se colocar uma tag MG nesse caso, por exemplo aqui, ele simplesmente vai ser um conteúdo HTML que o servidor nem sabe nem quem é. Então, temos agora 3 formas de carregar recursos externos: o Graphic Image, Output Script e Output Style Sheet. Esses aqui, inclusive, são tags que só vieram no JSF 2.0. Então, cada um aqui vai representar o HTML e MG, nesse caso aqui a tag script para gerar JavaScript, né? E Output Style Sheet para você vincular também uma folha de estilo externa. Certo? Então, esses caras aqui eles têm uma maneira um pouquinho diferente de lidar. Aqui você não coloca uma tag src, uma coisa do tipo, e coloque só o URL da imagem, não. Você deve criar uma estrutura lá no seu projeto que tem uma pasta chamada Resource. Vejamos como vai criar ela. Vamos fazer isso aqui na prática. E dentro dela você pode contar com essa estrutura aqui para você gerir internacionalização e controle de versão das suas imagens, dos seus scripts, das suas folhas de estilo. Vejamos aqui um exemplo. Depois eu volto para cá para a gente analisar com calma aqui cada etapa desse caminho que tem aí. O exemplo seria o seguinte: eu vou pegar aqui, logo aqui em cima, antes dessa tag, antes lá do message, antes daqui do próprio H1, eu vou criar uma tag Graphic Image. A tag Graphic Image, a gente tem 2 maneiras de fazer. Eu vou usar essa aqui, onde eu coloco o nome da imagem. Eu vou colocar uma imagem especializa.jpg, fazer o nosso mechan aqui, certo? Então, e vou dizer que ela faz parte de uma biblioteca chamada imagens. Vejamos como é que eu faço para carregar isso aqui. Lá no meu projeto, eu criei dentro do Web Content, eu criei um diretório chamado Resources. Isso aqui é obrigatório, é a estrutura necessária. Você tem que ter uma pasta chamada Resources dentro da raiz do seu projeto aqui, da raiz publicada aqui, ou da raiz das suas classes, da aplicação. Lá nas classes eu não acho que seria interessante, porque você pode eventualmente chamar essa imagem de maneira publicada como um recurso estático mesmo. E só o que está abaixo do Web Content é publicado pelo servidor web de maneira estática. Então, se colocar ele aqui no Web Content direto, fica possível também, caso você queira, chamar de maneira estática. Se for na raiz da aplicação como um todo, ele não vai encontrar sem ser usando o Graphic Image, que vai gerir esses recursos. Então, dentro de Resource aqui, eu criei um diretório chamado imagens, que é justamente a minha biblioteca aqui, a minha library aqui. Certo? Então, na hora que
abrir aqui, você vai ver que tem aqui especializa e vai ter mais duas imagens que a gente vai usar lá na frente um pouquinho, daqui a pouquinho. Então, esse Graphic Image aqui, possivelmente já deve estar aparecendo no preview, já apareceu aqui, ó. Então, o nosso mechan está aparecendo já aqui. A marca da especializa, vamos rodar para ver se está tudo certo, né? Essa é a hora que o código tem mais obrigação ainda de dar certo, né? Então, vejamos aqui, a marquinha já apareceu aqui em cima. Se você for ver o que é que ele gerou por baixo, não foi simplesmente um SRC para imagem padrão, não. O SRC foi para o nosso contexto aqui, reservas hotel, / javax faces resource. Aqui é a novidade, ninguém criou esse diretório aqui. Especializa.jpg, que é a nossa imagem, .jsf. O que é isso? .jsf a gente já viu que é uma maneira de chamar o nosso face servlet. Então, vai chamar uma servlet que vai ser capaz de achar, já que ela viu que tem esse prefixo aqui, ela deve buscar um recurso. E ele vai ver que esse recurso aqui é uma imagem e a biblioteca é a biblioteca de imagens. Então, ele vai lá na pasta imagens, pega essa imagem daqui e exibe para você. Lógico, você poderia colocar um MG com isso aqui direto, você poderia colocar um MG apontando direto para o diretório, né? Botava lá /resources, /imagem, sem precisar chamar um servlet e tal que faça isso para você. Mas a vantagem disso aqui é que você pode gerir o controle de versão e também internacionalização que veremos adiante. Não vai ser nesse vídeo aqui agora não. Então, voltando aqui para os slides, vejamos aqui que ele tem esse formato aqui, ó. Nós definimos um libname, lá, uma pasta que vai ter biblioteca, e definimos também um resource name, que é o nome do arquivo que a gente está querendo. Não falamos do locale prefix, nem libversion, nem resource version. Sobre questão de versões, temos aqui o libversion, que eu poderia, abaixo da pasta imagens, que eu definia como libname, eu poderia ter uma pasta com um número, simplesmente um número, e aí se eu tiver duas pastas com números diferentes, ele vai buscar o recurso dentro da que tiver um número maior. Tá? Só lembrando que o número não é 1.0, 1.1. No lugar do ponto você coloca o underline. Tá? Então, o número que eu tiver maior aqui é o que ele vai usar na hora de buscar aquela imagem. E, então, você pode ter algumas imagens de alguma versão já lá criada. Se você quiser colocar um conjunto de imagens, um conjunto de estilo, do que é que seja, de uma versão mais nova, basta criar uma pasta com a versão mais nova e colocar as imagens dentro, que ele vai buscar sempre de lá. Vai passar a não olhar mais para a antiga e passar a olhar para ela. Então, alterou o número da versão, você altera as imagens que por padrão vão ser exibidas. A mesma coisa vale para uma imagem específica, ou para um recurso que seja. Estou citando imagem porque foi o caso que a gente viu aqui. Mas se você quiser que aquela nossa especializa.jpg pudesse só ela mesma ter um controle de versão, você poderia criar um diretório, eu acho meio estranho essa sintaxe aqui, mas o diretório ia se chamar especializa.jpg, e dentro você teria a versão da imagem. O nome do arquivo seria a versão da imagem. Eu acho essa sintaxe um pouquinho estranha e eu não vejo nenhum mal em depois você colocar por cima uma versão maior, então uma imagem por cima da que já estava anteriormente, e você gerir, talvez no Subversion da vida, o controle de versão nos seus arquivos. Então eu acho que, na verdade, na prática, essa gestão de versão aqui não vai ser tão usual. Então vejamos só como está mesmo. Vamos deixar exatamente como nós fizemos até o momento, tá? Que a gente criou só uma imagem, colocando o diretório aqui em imagens. Seguinte, só para finalizar a questão do Graphic Image aqui, eu poderia tanto usar essa versão que eu coloco name e library, como eu posso também colocar uma versão onde eu coloco um value. No value eu tenho a seguinte sintaxe. É importante fazer essa sintaxe aqui, porque vai ser essa sintaxe que a gente vai usar nos nossos botões, que por padrão não são imagens. Essa sintaxe é a seguinte: eu coloco aqui a mesma chamada a um bin, como se existisse, como se eu tivesse criado um bin chamado resource. Ele já existe por padrão, você não precisa criar. Eu coloco aqui resource e dentro dele coloco essas aspas aqui para dizer o seguinte: a minha biblioteca é imagens e eu quero ler a imagem chamada especializa.jpg. Aqui ele não vai atualizar logo de cara aqui, mas é esse o caminho do Graphic Image que eu preciso colocar lá. Então, deixa eu salvar aqui. Na hora que a gente der um publish aqui, publicando, veremos se a imagem vai continuar aparecendo, se houve alguma alteração, se eu esqueci alguma coisa. Não, a imagem está lá do mesmo jeito que ela gerou. Então, tanto faz nesse formato quanto no outro. Eu vou voltar para o formato antigo para que ele fique catalogado dessa maneira aqui no código. E
e a gente possa também trabalhar com os nossos botões aqui embaixo. Então, deixa eu chegar aqui nos nossos botões, salvar e cancelar, que por padrão são botões, né, que são input type submit e tal, são botões HTML padrão, que você deve colocar um value aqui para definir o texto para o conteúdo dele. No lugar desse value, a gente vai perceber que isso inclusive não vai ser necessário, vai ser desprezado aqui o value. Você pode criar um atributo aqui chamado image, para que ele, em vez de ser um campo do tipo submit, vai ser um campo do tipo image. Então aqui eu posso usar aquela sintaxe de resource, colocar aqui imagens, dois pontos, vou colocar nesse caso aqui é o campo salvar, vou colocar a imagem salvar.png. Na hora que eu fizer isso aqui, ele vai tentar ler aquilo lá. Esse value aqui não vai ser mais necessário. Se você colocar, ele simplesmente vai ser desprezado, porque não vai ser mais um campo de texto, né? Vai ser um campo que vai ser uma imagem. Se a gente aproveitar isso aqui, vamos colocar a imagem também no salvar já carregou ali. Vamos colocar também a imagem cancelar. Então ele já carregou aqui esse image aqui. E no de cima também. Aqui ele tem um value cancelar, que também não vai ser mais necessário. Então, colocando isso aqui, temos os nossos dois botões sendo carregados. Aqui ele deu algum preview, tentou dar algum preview aqui, mas vamos testar na prática. Eu vou até fechar aqui. Então, temos aqui o salvar e o cancelar sendo apresentados no lugar dos botões simplesmente. Vou chegar aqui, publicar novamente. Quando a gente gerar aqui, temos um salvar e um cancelar. Então, vocês, o caso, dá um espacinho aqui, né? Ficou parecendo que o salvar está com X aqui, mas aí é questão de falha minha como designer, né? Não sou bom nisso não, foi eu que fiz essas imagens horrorosas aí. Então, na hora que a gente chegar aqui, o salvar, ele gerou input type image, tá vendo? Gerou isso aqui, carregando esse recurso daqui. Tá? Volto a dizer que você poderia ter input type image normal também se quisesse, mas a vantagem de ser um command agora nesse caso é que você pode vincular ele a uma ação no servidor, como a gente já tinha feito antes. Então esse nosso command button aqui já é um botão que já dispara essa ação no servidor, né? Então vai lá no bin e já dispara isso aqui. Então com isso a gente viu a questão de gestão de recursos. A gente poderia também trabalhar com o style aqui para usar um output style sheet, lembrando que esse estilo agora teria que estar dentro dessa pasta resource e eventualmente dentro de alguma outra biblioteca para que ele não fique solto aqui, mas ele está solto por aqui mesmo. E vamos deixar assim, eu vou deixar do jeito que está aqui, dessa forma, que você fique inclusive com a possibilidade de tentar fazer isso aqui colocando como recurso também. Fica a seu critério usar como recurso ou aqui mesmo no style padrão, tá certo? Para finalizar, nosso último tópico aqui é a gestão de mensagens. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, já usamos tag de mensagem e tal, só que a gente não criou mensagens personalizadas, né? A gente não chegou a fazer mensagens que, no caso, numa ação de inserir, numa ação de excluir, a gente gerasse lá no nosso servidor a mensagem. Então vejamos como é que a gente faz isso. Primeira coisa que é interessante falar sobre mensagens é que elas têm níveis de severidade. Isso significa que aquela tag message ela pode ter um estilo CSS diferente para cada nível de severidade de mensagem. Quando a mensagem é gerada automaticamente por alguma ferramenta de validação ou conversão que não foi feita de maneira adequada, a categoria de mensagem, de severidade de mensagem é erro. Então, aquele style class que a gente usou, pegaria qualquer tipo, qualquer categoria. Mas se tivéssemos colocado um erro, um estilo de erro para aquilo ali, a gente teria também aquela mesma classe sendo carregada. Eu vou fazer um exemplo com isso aqui, onde a gente vai ter inclusive exemplos de outras categorias, como vamos usar aqui o info. Poderia ser info, que significa só uma mensagem por padrão, sem ser necessariamente um erro. Um warning, que já seria alguma coisa que não seria recomendada de ser feito. Um erro, ou talvez um erro com um pouco mais de destaque. Eu vou criar aqui na nossa folha de estilo, aqui, essas classes. Vejam se já foi criada aqui, até já criei aqui, ó. Eu criei aqui, em vez de só ter aquele estilo erro que nós tínhamos antes, agora temos esse estilo aqui, ó, um estilo info, um warning. Não obrigatoriamente tem que ser esse nome, mas eu só botei para poder vincular o que a gente está querendo. Então eu criei um estilo info, que tem uma corzinha azul aqui, um warning que vai ter uma corzinha meio amarela, imagino, um erro aqui que vai ser aquele que a gente já tinha antes, que é o vermelho, e o fatal onde eu botei o vermelho com a fonte em negrito. Então esse nosso estilo mudou um pouquinho, e agora na nossa tag de mensagem, em vez de simplesmente
ela tem um style class, que seria um estilo único, não importa a categoria que venha, nós vamos colocar um estilo para cada categoria de mensagem. Então, um info class, eu vou chamar de info, qualquer outro nome que eu pudesse dar. Eu vou colocar um error class, que eu vou chamar de erro também, que é o que já tem lá. Acho que foi erro, né, que eu botei, sem ser error. Deixa eu checar aqui, foi erro, normal. Então, erro aqui. Warning class, eu vou colocar o warning aqui também. E fatal class, que eu vou chamar de fatal. Então, essa mensagem aqui vai ter um formato para cada uma. E nós vamos, obviamente, fazer com que o nosso servidor gere outros tipos de mensagem, porque a princípio ele está apenas fazendo aquelas validações no campo do e-mail, no campo do CPF e tal, e aquilo ali em geral é erro. Então não vai mudar nada visualmente para a gente aqui ter trocado isso aqui. Mas vejamos o seguinte, vamos lá para o nosso bin. Nós temos, por exemplo, o método excluir. O método excluir, ele remove a pessoa selecionada da lista e depois diz que ela vai receber o valor nulo. Ou seja, ele vai referenciar o objeto que ela estava referenciando até o momento que ela foi ser removida da lista. Eu poderia fazer o seguinte, eu quero criar uma mensagem para o usuário, para quando excluir, ele saiba que excluiu realmente. Então, depois de excluir aqui, eu vou atrás desse objeto, que a gente vai eventualmente precisar dele, não só para mensagens, chamado de Faces Context. Ele é uma espécie da versão do Servlet Context para dentro do ambiente JSF. Nele que a gente vai carregar algumas coisas do ambiente web e tal, como poderia também usar um external context, que a gente pudesse gerir cookies ali com ele. A gente pode eventualmente fazer alguma coisa com ele mais na frente. Mas por enquanto, o Faces Context vai ser usado para que a gente possa adicionar uma mensagem. A adição de uma mensagem é simplesmente dizer para a pilha de contexto lá dele, dizer, olha, eu quero que uma mensagem seja enviada a algum componente JSF. Se eu colocar aqui uma string com algum nome aqui, esse nome vai ser o ID do componente, né? Então deixa eu botar aqui o ID do componente que a gente quer. Então, sei lá, nome, que a gente usou lá, e-mail, telefone, uma mensagem seria vinculada a ele. Então, só o message que está um for apontando para ele é que iria exibir essa mensagem. Mas se eu colocar nulo, como eu cheguei a colocar aqui no começo, se eu definir isso aqui como nulo, vamos criar aqui uma mensagem geral, que vai ser pega por componente messages, que seja no plural aí, para que ele pegue qualquer tipo de mensagem para qualquer um. E essa mensagem aqui eu vou colocar um new faces message, onde eu posso usar um construtor, que vai ser o maior deles que eu vou usar aqui, que é um que eu preciso definir o nível de severidade da mensagem, o sumário, que seria o texto mesmo da mensagem, o resumo da mensagem, e detalhes, caso eu venha querer colocar mais detalhes sobre a mensagem, explicar melhor uma mensagem de por que deu aquele erro e tal. E, em geral, eu fico no sumário mesmo. Eu vou até deixar esse detalhe aqui. Como eu não tenho um construtor que seja apenas severidade e detalhes, e sumário, eu vou deixar esse cara aqui com uma string vazia. Mas a severidade aqui, eu vou colocar um faces message, e vou definir que vai ser só uma informação. Se ele excluiu, eu vou dar só um info aqui para dizer que a mensagem está naquela categoria de informação padrão. Então vou colocar aqui, deixa eu descer um pouquinho para a gente não perder a rolagem, né? Vou chegar aqui e vou definir uma simples mensagem. Vamos ver mais na frente como é que a gente faz para internacionalizar, para gerir recursos externos, para que a gente não precise marretar o texto da mensagem aqui, como a gente fez também com aquele convert message, né, que a gente gerou lá para a conversão de CPF, da data, ou o mesmo validator message que a gente fez para o CPF para o e-mail. Então vou colocar aqui a mensagem direto, mas a gente poderia depois usar algum recurso externo. Vou colocar aqui, sei lá, pessoa excluída com sucesso. Só para que a gente visualize isso. Então, uma vez que eu publicar novamente e testar a exclusão lá, a gente vai ter uma mensagem que vai ser carregada naquele estilo lá, né? Deixa eu colocar aqui. Olha lá, vou tentar apagar o fulano 0. Vou mandar excluir o fulano 0 aqui. Ele gerou a mensagem. Cadê a mensagem que ele não colocou aqui? Deixa eu ver o que ele fez com a mensagem aqui. Eu coloquei nulo, vamos lá. Deixa eu gerir a mensagem. Messages info. Pegou todo mundo. Warning class, todo mundo está aqui. Vamos lá, uma falha nossa aqui nesse momento. Na hora que ele gerir esse, ele remover. Adicionou a mensagem aqui para
qualquer tag aqui, face message, info, pessoa escolhida com sucesso. Vamos ver se ele gerou a tag de message lá. Vamos ver se ele pelo menos chegou a gerar aqui a tag de mensagem. Não, ele nem sequer gerou a tag de mensagem. Oh, meu Deus, foi que houve? Vamos ver se dá pra gente resolver aqui rapidinho, senão vou ter que editar esse vídeo. Pessoa escolhida com sucesso. Vou colocar aqui. Vou colocar os detalhes aqui, ver se foi o detalhe que ele não exibiu. Vamos publicar mais uma vez. Vamos ver como nós ficamos aqui com relação a essa mensagem. Fulano 0 está de volta. Na hora que eu mandar excluir, pessoa excluída com sucesso. Foi que houve, simplesmente não apareceu ali, tudo bem. Então, acontece nas melhores famílias. Até aqui a pessoa foi excluída. Não sei por que colocou isso aqui. Isso aqui eu posso manter como uma string vazia. Então o que eu fiz não resolveu nada, né? Isso aqui talvez tenha sido questão do publish novamente ali, alguma coisa do tipo que ele não publicou o nosso bin. Então na hora que eu testei isso aqui, ele pode não ter ido o bin de alguma maneira aí. Ele acabou não gerando aquilo ali. Mas vejamos que não foi ter colocado o detalhe aqui. Será que eu estou ficando maluco? Chegar aqui no excluir, deu a mensagem certinha aqui. Então não deve ter sido isso. Acho que na hora que o bin que a gente publicou lá, ou não tinha salvo, ou fiz uma coisa do tipo que ele tinha já mudado o estilo da mensagem, né, mas não tinha gerado mensagem ainda. Então aqui, pessoas que deu com sucesso, está aqui, é mais ou menos o que a gente queria, né? A gente quer poder visualizar isso, então a gente quer poder ter informações dela aqui. Então a gente poderia fazer isso na hora de criar uma pessoa nova e uma série de coisas. No próximo vídeo, vai ser mais curtinho, eu vou finalizar esse processo. Eu até pediria, já que eu vou dar essa quebra aqui, eu até pediria que você, em vez de só visualizar no próximo vídeo, eu vou deixar ele pronto já. Vou deixar já todo o site já pronto, todo esse cadastro de pessoas já pronto aqui, e vou apresentar como é que está feito. Não vai ter nenhuma novidade, nenhuma tag nova aqui, então dá para você tentar fazer também e ver se a gente bate, ver se a gente chega nas mesmas condições. Tá? Eu vou gerir também a questão de você poder criar uma pessoa nova e tal. Vou apresentar como vai estar pronto o cadastro de pessoas no próximo vídeo, tá bom? Espero que esse daqui tenha sido interessante para quem está aprendendo mais algumas tags novas, e no outro a gente finaliza essa história do View Components, tá bom? Então até lá, até o próximo vídeo.